Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os segredos que todo dev precisa saber para entregar software de qualidade. Se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já dá um like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. E quando eu chamo de segredos, não é que são coisas mirabolantes e nem fórmulas mágicas que vão resolver todos os problemas de qualidade que você tem hoje. Se você parar para prestar atenção nos desenvolvedores que você conhece, que você admira, pessoas que você trabalha junto ali no dia a dia mesmo e que entregam com uma qualidade acima da média, ou até as pessoas que você segue na internet, que você vê por aí, você vai ver que eles também não fazem coisas mágicas, mas eles fazem pequenas coisas no dia a dia mesmo, no trabalho, que fazem uma grande diferença. São pequenos ajustes. Você vai ver que muitos deles fazem isso até por osmose. Eles aprenderam tomando pancada na vida. Eles participaram de projetos, eles passaram por situações e eles foram vendo que esse tipo de coisa começa a fazer diferença e eles executam de verdade. Não é que eles leem no livro e contam para os outros. Você vai ver que eles fazem. E muitos deles fazem realmente por osmose, eles fazem sem perceber. Assim como respirar ou como piscar, a gente faz esse tipo de coisa sem prestar atenção que está fazendo. Até por isso, muitos deles nem sabem explicar que eles estão fazendo isso. Eles intuitivamente sabem que faz diferença. Até porque eles executam. Mas para eles vir uma coisa tão natural, tão parte do dia a dia, que eles nem prestam atenção se isso faz diferença ou não. Muitos deles, inclusive, acham que essas coisas são óbvias, que todo mundo deveria fazer. Mas a grande verdade é que poucos devs, poucas pessoas na nossa área executam esse tipo de coisa. E você vai ver que é muito simples de colocar em prática, você só precisa aplicar no seu dia a dia, experimentar para você começar a ver resultado. O primeiro segredo para entregar software de qualidade é não ter vergonha de ser simples. Essa é uma coisa que muitos devs seniors que entregam com qualidade, eles praticam consistentemente no dia a dia deles. Quanto mais você trabalha na área, quanto mais você passa por dificuldades, quanto mais você fica trabalhando ali para corrigir bug, para corrigir problema de outros devs ou de outras situações do passado, mais você começa a entender que complexidade não combina com qualidade. Quando as coisas ficam muito complexas dentro do software, seu trabalho começa a ficar exponencialmente mais difícil. Não é um pouquinho mais difícil. À medida que o software vai ganhando complexidade, porque o próprio software em si ele já é uma coisa complexa, né? A gente tende, nós os devs, né, a gente tende a incluir mais complexidades desnecessárias nos projetos. E quando você vai amadurecendo na carreira, você começa a notar que não vale a pena. Muitos dos iniciantes, eles querem ser complexos, eles querem fazer algoritmos mirabolantes, eles querem fazer lógicas complexas, aplicar coisas muito loucas que eles veem por aí, porque eles têm uma sensação de que fazer esse tipo de coisa mostra que você é mais inteligente. E essa definitivamente não é uma preocupação dos devs mais experientes e dos devs que conseguem entregar com qualidade. Você não precisa querer ser mais inteligente ou parecer mais esperto, parecer melhor. Não existe essa parada. Muita gente dá um valor desnecessário para esse tipo de coisa. Ser mais inteligente ou menos inteligente não vai fazer de você um dev melhor nem um dev pior. Isso é só um julgamento interno que você tem da percepção dos outros, de como os outros te olham. A galera acha também que quando você parece mais inteligente, seu chefe vai dar mais valor para você, vai reconhecer mais o seu trabalho. E essa também é outra bobagem inacreditável dos iniciantes.
Ser mais esperto, ou ser mais rápido, ou ser. Nada disso importa para o seu chefe, eu te garanto. Não é que nada disso importa, né? Talvez você trabalhe com uma pessoa que valoriza isso de alguma forma, mas você vai ver que na maioria das vezes isso alimenta só o seu ego. Isso não vai fazer o seu salário aumentar, isso não vai fazer você ser promovido nem ser promovida na empresa. Não te ajuda. Entregar com qualidade te ajuda com isso. Mas parecer inteligente, né, ficar arrotando termo técnico em reunião, fazendo observações mirabolantes nos seus pull requests lá, cara, nada disso tem um grande valor agregado para sua carreira, não. E nem para a forma como você entrega as coisas. É muito melhor ser simples. E ser simples não é tão simples quanto parece. É uma tarefa difícil. O mercado todo, se você parar para pensar, começa a te direcionar para complexidades, para parecer melhor, para parecer mais robusto, mais escalável. Pode parar para, pode olhar por aí no mercado como é. Quantas vezes você já não ouviu falar que fazer coisas com microserviços é a tendência e que todo sistema precisa ser assim para ser escalável? E aí depois que vai passando a hype, você começa a ver mais gente falando, pô, talvez o monólito não seja tão ruim assim. Um monólito bem feito, né? Fazer o simples, mas bem feito. É isso que traz qualidade. Aí você começa a ver formas de fazer as coisas, né? Formas de programar. Agora a gente tem falado muito sobre inteligência artificial. É outra ilusão também, não é nem inteligência a parada, né? É, não vou entrar no mérito dessa discussão aí, mas a gente dá muito valor para coisas super complexas, que a gente quer resolver com coisas super simples, né? Meio que um paradoxo aí. Esse tipo de coisa não vai te ajudar tanto quanto você acha. Então, quando você for programar, quando você for detalhar sua solução, quando você for pensar em como fazer as coisas, escolha ser simples. Tenta fazer as coisas do jeito mais simples possível. Não tenha vergonha de parecer simplório. Você vai ver que a longo prazo é muito melhor para você e para o seu time também. Duas coisas aqui que eu vejo e que a galera às vezes tem muita relutância de fazer são métodos com uma linha ou classes com um método. Eu vejo muita gente falando, pô, mas por que você criou um método com uma linha? Não faz sentido, é melhor colocar essa validação lá. É meio que. As pessoas não falam isso declaradamente, mas é meio que um pensamento assim: ah, cara, isso é muito idiota. Por que eu vou ter um método tão simples assim? E esse é um pensamento errado. Ter um método com uma linha tem a ver com a modelagem das suas classes, em como você estrutura aquele determinado comportamento, que é o método, né? O que você imagina que ele deve fazer. E hoje esse método pode ter uma linha. Amanhã ele pode ter duas, pode ter três. Classe é a mesma coisa. Ah, mas eu não vou criar uma classe só com esse método aqui, eu vou deixar ele private na minha classe. Esse pensamento é equivocado. É porque você acha que é simples demais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como você modela. Modelagem de classes, arquitetura de software, principalmente nesse âmbito aí da programação, simplicidade é uma coisa extremamente valiosa. Não adianta você fazer arquiteturas malucas, um código cheio de coisa lá, se depois as pessoas entram para mexer no código, elas não conseguem alterar, ou elas não conseguem entender a dinâmica ali, o sentido da sua arquitetura super bolada lá, e começam a fazer as coisas de um jeito totalmente diferente. Começa a desvirtuar o pensamento inicial e às vezes até começa a quebrar a parada, né? Começa a dividir limite e responsabilidade do jeito errado. Não vale a pena. Não vale a pena. Ser simples é muito melhor. E isso também vale para lógicas. Eu vejo às vezes uns devs querendo fazer reaproveitamento e coloca coisa dentro do loop, porque eu já estou fazendo um loop ali, faz tudo de uma vez. Cara, não precisa se complicar com as coisas. Escreve lógica simples. Isso é muito comum também com design patterns, né? A gente força muito a barra com design pattern. Eu não sei por que os devs criaram essa parada com, pô, vamos usar esse pattern muito louco aqui, porque isso aqui resolve, isso aqui fica mais elegante. Não faz sentido você ter essas preocupações.
É claro que em determinado momento da sua carreira, esse tipo de coisa vai ser mais presente. Não estou falando que fazer lógicas mais complexas e nem usar design patterns são coisas idiotas, beleza? Existem situações em que você pode colocar essas soluções, mas não é toda hora, tipo, não é um troféu que você vai mostrar para os outros que você é inteligente e usou aquele pattern. Eu vi uma vez, dentro de um projeto que eu estava trabalhando, que o dev veio me mostrar todo orgulhoso lá que ele estava usando um pattern visitor, porque ele achou que ia ser melhor e porque daí não precisava alterar a parte do código que já estava feita, ele conseguiu estender o comportamento. Cara, é muito legal o pensamento em si, mas a execução não ficou legal, não. Ficou complexo. Para ele fez muito sentido fazer daquele jeito. Mas provavelmente para o próximo dev que for mexer, ele não vai entender. Então não tem sentido, a gente não trabalha sozinho. Não adianta ficar forçando a barra com design pattern nem com lógica complexa, porque isso não ajuda. Então não tenha vergonha de ser simples. Aprende a fazer o simples com autoridade. Aprende a entregar o simples com qualidade. Não tem problema nenhum você fazer if loop no seu código, ao invés de usar um padrão, um strategy, ou criar uma interface, ou sei lá o que você quer fazer lá, de muito louco. Não tem problema nenhum fazer if switch case no seu código. Quando chegar o momento, quando você já tiver em outro momento da sua carreira, essas coisas vão adicionar. No começo, ou se você ainda não tem a habilidade, não tenha vergonha. É muito melhor ser simples e garantir a qualidade da entrega do que fazer um monte de parada muito louca lá que vai quebrar na próxima manutenção. Outro segredo dos devs que entregam software de qualidade: eles têm o hábito de pensar no teste antes. Eles não saem desenvolvendo as coisas, eles não saem vomitando código. Pô, pensei numa solução, vou escrever, vou criar tabela, vou criar um serviço. Não é assim que um dev que entrega com qualidade trabalha. A maioria deles para pensar em como vai ser o teste. O que eu tenho que fazer para testar? Que tipo de resultado eu espero que a minha alteração tenha dentro do sistema? Será que eu vou mostrar uma mensagem? Eu tenho que gravar um valor calculado? Ou será que eu tenho que disparar um e-mail? Será que eu preciso de um relatório? Será que eu tenho que recalcular um campo? É nesse tipo de coisa que eles pensam. Uma relação entre as ações do usuário e aquilo que o sistema deve fazer. O que ele deve exibir na tela. O fato de você pensar no teste antes faz você pensar em um monte de coisas que geralmente os devs iniciantes não pensam. É muito comum quando o meu time, o time que trabalha comigo, né, eles vêm tirar dúvidas comigo sobre funcionalidades ou sobre alterações, novas funcionalidades. Né? É muito comum que eles venham com soluções e aí eu faço 2 ou 3 perguntas ali e que o negócio volta quase para estaca zero. Porque eles não param para pensar em como a gente deveria testar. O que vai acontecer, né? Quais são as consequências dessa alteração? Quais são os impactos? Então ter esse pensamento sobre o teste, né? Antes de sair fazendo código, antes de sair produzindo solução, escrevendo solução, faz muita diferença na qualidade do software que você entrega. Muita diferença. E quando eu falo sobre fazer o teste antes, né? Pensar no teste antes, não precisa executar o teste, escrever seus testes antes, como é no TDD. Quando eu falo para pensar no teste antes, muitos devs relacionam isso a TDD. Ah, então eu preciso aprender TDD. E aí sai comprando livro, compra curso e quer fazer teste unitário. Calma, cara, relaxa, respira. Não é isso, não. TDD é uma parada muito legal. Se você consegue executar, é muito bom. Se você quiser aprender também, vai ser muito bom para sua carreira, eu tenho certeza. Mas não é uma coisa estritamente necessária. Então, pensar no teste antes não é fazer TDD. Tira da cabeça que você precisa de TDD para entregar software de qualidade. Pensar no teste antes é entender os resultados da sua alteração. E isso vai te obrigar a entender tanto o problema quanto o contexto da sua alteração.
E isso é uma coisa que é fundamental para a qualidade. Como eu falei, muito comum que as pessoas venham falar comigo, tirar dúvidas, e quando elas saem da conversa, volta com um monte de lição de casa ali. Porque muitos devs não pensam no problema. Eles não sabem entender o problema. Às vezes parece que você está entendendo o problema, mas não está. É muito comum chegar um requisito para você falando que precisa de uma tela nova, ou que precisa de um relatório novo, ou que precisa de um e-mail, ou que precisa de um monte de coisa, campo no banco de dados. E isso não é um requisito. Isso é uma solução técnica. Quem tem que dar a solução técnica é você, que é o dev. Claro que com a participação do usuário, com o envolvimento do usuário. Mas solução técnica é responsabilidade nossa. Isso não é entender o problema. O problema é saber o que o usuário sofre. Qual que são os percalços que ele tem no dia a dia ali. O que ele está fazendo? É retrabalho? Ele precisa de uma coisa que está com valor errado? Ele precisa que o software faça algum tipo de automação para ele, mas o software não está fazendo? Ou que ainda não faz? Muitas vezes uma tela nova se resume a um campo em outra tela. Ou se resume a um campo numa consulta, numa tabela que faz consulta. Às vezes o que o usuário imagina que precisa ser feito não é o que ele precisa. Então entender o problema é entender a real necessidade que o seu usuário tem. E isso é pensar no teste antes, porque quando você pensa em como você vai testar, você começa a rebater as solicitações do seu usuário. Pô, mas eu preciso de uma tela, e aí tem que ter um botão para cadastrar. E aí quando você vai pensar em testar, você vai começar a levantar coisas do tipo, tá, então quando eu clicar nesse botão e eu preencher todos esses campos, aí eu preciso, sei lá, gravar isso aqui num lugar lá do sistema, exibir uma mensagem, e depois quando eu for fazer o cálculo do pedido, eu vou usar aquele valor que foi cadastrado e vou aplicar um valor de taxa, então o pedido tem que aparecer com 10% de desconto. O seu usuário ele começa a se questionar também. Pô, não, calma aí, não era isso que eu queria. Eu não preciso ter que cadastrar esse desconto na tela. Eu só queria informar um valor e aí aquilo ia funcionar. Mas eu achava que quando ele aparecesse quando ele abrisse a tela, ele ia trazer esse valor automaticamente. E aí você, como dev, vai rebater. Pô, não, mas desse jeito não funciona, porque não faz sentido. Eu cadastro aqui, mas daí esse usuário vai usar esse valor e o outro usuário vai usar o quê? E aí ele mesmo, o próprio usuário, vai começar a se contestar contra isso. Ele vai começar a pensar melhor. Não, então calma, vamos pensar aqui em outros, talvez só um campo. E o seu usuário informa aqui o valor do desconto e tá beleza, o valor do cupom, por exemplo. Então, entender o problema traz soluções. E isso evita bug, que é uma beleza. Você não faz ideia da quantidade de bug que sai, porque você faz tudo que o seu usuário pede, sem contestar. Porque ele não sabe direito como deveria ser a solução. Mas você foi lá e fez, sem perguntar. Aí começa a discutir que aquilo não é bug, que é feature, porque ele não pediu. E aí você fica bravo porque ele não sabe pedir. Seu usuário acha que você não entende nada. E aí a discussão lá corre solta aí no seu projeto. Uma outra parada que vai fazer você entender toda essa discussão aí é o contexto da sua alteração, onde ela se encaixa. Muitas vezes os devs saem fazendo coisas sem pensar direito se aquilo altera outros fluxos. Quantas vezes você já não teve que corrigir um bug, ou se você não impôs um bug no sistema lá, porque você alterou um trecho do código que é usado em vários fluxos de negócio diferentes. Aí você alterou para a sua situação. E aí, quando um outro testou, fez todos os testes que precisava. Só que quando um outro fluxo, que às vezes nem está tão relacionado ao seu, quando esse outro fluxo passa pelo seu código, dá erro. E aí você subiu o código lá com toda a convicção do mundo que estava certo, que você fez todos os testes, mas não enxergou um impacto nisso. Então, esse tipo de pergunta vai fazer você entender melhor o contexto da sua alteração. Será que isso aqui gera impacto em outros lugares? Será que é aqui que eu tenho que alterar? Será que faz sentido alterar isso aqui? Dentro do contexto do sol? Será que eu não posso usar uma funcionalidade que já existe? Isso faz muita diferença na qualidade da sua entrega.
Outro segredo dos devs que entregam software de qualidade é que eles aprendem a aprender. Nossa, né, mas que negócio batido. Todo mundo sempre fala isso, que você tem que ser um eterno aprendiz, que você precisa aprender as coisas direito. Isso parece clichê, mas não é. Eu sei que talvez você ache que isso é óbvio e que beleza e tá tudo bem, mas você provavelmente não faz. E se fosse clichê de verdade, se fosse super comunzão de verdade, todo mundo faria. E não faz. Pode ter certeza que não faz. Aprender a aprender não é só você desenvolver métodos de aprendizado maluco. Ah, porque eu faço resumos e aí eu colo um monte de post-it na minha parede aqui, na minha tela, e eu faço anotações e eu crio mapas mentais e grifo nos livros e tem um caderno de anotações. Cara, tudo isso são técnicas válidas, você pode usar e você deve ter visto aí na internet muita coisa parecida com isso aí. Mas não é só sobre isso, não. Isso aí são técnicas, você pode aplicar e que talvez seja bom para você, não seja bom para outros. Aprender a aprender é você manter a sua mente aberta para o aprendizado. Aprender a escutar. E para você aprender a escutar, precisa ter humildade. Às vezes o dev que tem muita experiência, ele impõe as suas ideias. Ele chega numa reunião, caga uma regra lá e todo mundo fala que beleza. Até porque muitas vezes as pessoas têm, os mais iniciantes, né? As pessoas menos experientes, elas tendem a ter um respeito muito grande por quem tem experiência. E aí parece que tudo que a pessoa fala tá certo e que é lei. E não é assim. A experiência, o conhecimento não faz dessa pessoa ou de você uma pessoa que sempre vai acertar. Então é muito importante ter a mente aberta, aprender a escutar o que os outros falam com a mentalidade de aprendizado, né? De querer aprender com o outro. Eu gosto muito de fazer isso aqui no canal. Eu peço para a galera comentar nos vídeos e muitas vezes aparecem uns comentários muito legais lá, coisas que eu nem pensava. Eu gosto bastante de conversar com tanto iniciantes quanto pessoas que têm menos experiência, porque me traz muita coisa nova, muito jeito de olhar diferente para as coisas que eu olho. E isso é muito bom para nossa carreira. Se você quer ter uma carreira longa, pelo menos, né, na área de TI. Então, não é só porque a pessoa é nova que ela não pode te ensinar nada. Isso é muito comum nas empresas. A gente tende a mandar, né? Querer mandar. Você é sênior, você é pleno, você quer mandar no cara que é mais novo lá, que é júnior. Não tem essa pretensão. Né? Guiar é uma coisa. Direcionar é uma coisa. Mandar é outra. Então toma cuidado com isso aí. Outro aprendizado que é muito bom para você que é dev, e principalmente se você quer entregar com qualidade, é aprender com QAs. A galera de dev tem um preconceito monstro com QA. Porque toda hora o QA é aquela pessoa que aponta o dedo para você falando que você está errado. E muitas vezes não é a intenção dela. Claro que tem pessoas e pessoas. Mas o que o QA está fazendo é o trabalho dele. É ver o que tem de errado. Quantas vezes eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido também, os devs falam assim, pô, mas não precisa testar isso aí. Não tem nada a ver com alteração. Mas o que achou um problema. Você tem que ser grato a ele para ele ter achado. Não é para brigar, mas isso aí é bug, mas não é isso que você tem que testar. Cara, ele tá te ajudando. Ele tá te dando uma força. Você pode não fazer essa correção agora, porque é outro momento e tal. Mas você precisa ser grato por isso. É uma pessoa que te ajudou a ver um bug que você não viu. Isso pode dar um problema em produção que você também não sabia. A visão que eles têm do software é muito diferente da nossa. Eu adoro quando um QA vira programador, porque ele tem uma visão diferente. Eu sei que é uma pessoa que, se tecnicamente ela tiver um apoio, ela vai ser um dev fantástico. Porque tem uma visão diferente do que é a entrega e do que é o software. Eles pensam no software com a visão de quem usa. O dev pensa no software com a visão da Matrix, né? A gente acha que é um monte de 0 e 1 ali e não é isso. Né? Software é aquilo que o seu usuário está mexendo.
Então é muito bom aprender com eles. Eles têm muitas técnicas. Eles têm muitas coisas, muitos processos, né? QA é muito forte como processo. Pô, faz isso primeiro, depois faz isso, elabora um plano. Isso é muito bom para quem é dev, principalmente para quem quer fazer teste. O Desenvolver Testes, que é a minha mentoria, é baseado muito nisso, nas conversas que eu tive com QAs, nos aprendizados que eu tive com eles, o jeito que eles encaram as coisas, o jeito como eles olham para requisito. É muito importante aprender com QAs. E você vai ver que isso vai fazer uma diferença monstruosa. E não é comum. Não é comum. A maioria dos devs não sabe como testa. Não tem a menor ideia de como testa. Então esse é o tipo de conhecimento que quando ele entrar no seu leque ali de habilidades, cara, isso vai fazer uma diferença monstruosa. Não é... O que eu estou falando aqui não é o conhecimento sobre testes. É o aprender a aprender. Aprender a aprender com o conhecimento dos outros. Aprender a escutar. Aprender a absorver mesmo as críticas, né, e transformar isso em conhecimento para você. Para concluir a nossa conversa de hoje aqui, eu queria trazer esses segredos dos devs mais experientes, dos devs que entregam software com qualidade, porque eu acho que são pequenos ajustes que você pode fazer no seu trabalho, pode fazer no seu dia a dia e que vão fazer uma grande diferença na forma como você entrega software, na forma como você olha para o seu trabalho, como você olha para o seu código e que não exigem esforços monstruosos. São pequenos ajustes que fazem muita diferença. Eu tenho um mentor que ele costuma falar que pequenas engrenagens movem grandes portas. Esses 3 itens aí, para mim, são pequenas engrenagens que movem grandes portas. Quando você começar a incluir essas coisas no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai ver que vai começar a fazer muita diferença. E uma outra coisa que eu quero que você leve daqui dessa conversa hoje é ser diferente. Se você quer se destacar no mercado, se você quer ser reconhecido, reconhecida aí na sua empresa, quer ganhar uma promoção, quer ganhar um aumento de salário, quer virar pleno, quer virar sênior, você precisa fazer coisas que os outros devs não fazem. E apesar de talvez você achar que isso aqui que eu falei hoje é muito óbvio e que não tem nada demais aqui, eu posso garantir para você que a maioria dos devs que você conhece não faz. Pode olhar, anota isso aí num post-it, esses 3 itens, cola no seu monitor e começa a prestar atenção nas pessoas que trabalham com você, nas pessoas que você conhece, nas que trabalharam com você também. Você vai ver que não é todo mundo que faz isso. É uma pequeníssima parcela das pessoas. 5%, talvez menos até. A maioria não faz. E se faz, faz um deles só. Não consegue fazer todos. Então, se você quer ter seu trabalho reconhecido, quer ser valorizado, valorizada na empresa, você tem que ser diferente. Tem que agir de forma diferente, tem que trabalhar de um jeito diferente. E fazer coisas que os outros devs não fazem. É assim que você se destaca. Se você continuar fazendo a mesma coisa, tentando procurar o melhor jeito de fazer teste unitário, os melhores mocks, os códigos mais elegantes, você vai acabar no mesmo lugar que todo mundo acaba. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa um like no vídeo e deixa um comentário aí para mim também, para falar o que você achou, se você colocou essas dicas em práticas e já fez aí alguma diferença para você, ou se talvez você achou que eu falei abobrinha aqui, que não tem nada a ver com o assunto, deixa um comentário para eu saber. E se ajudou, também encaminha esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo com outros devs que você conhece, para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.